Paulo, toma aqui o microfone. Boa noite, boa noite. Com muita alegria estou aqui eu hoje. Muitas carinhas eu já conheço da nossa primeira reunião que eu vi aqui e também da primeira reunião que tivemos com os selecionados. Então muitas carinhas já são bastante conhecidas, já nos tornamos amigos, família, né? Então hoje eu vim contribuir um pouco mais, não só com vocês, algumas coisas que falarei aqui, a turma que já esteve na reunião comigo já sabe um pouquinho, então a gente vai aumentando aí esse conhecimento, que é sempre a minha meta. A minha meta é sempre ensinar mais. Quando a gente aprende de verdade o que é a alimentação, como se alimentar, é muito mais fácil garantir uma vida mais saudável. E aí hoje eu trouxe para vocês, né, o que fazer para melhorar a sua alimentação. Né? Então, sou nutricionista, já formada há 15 anos, moro aqui na região e tenho orgulho hoje de contribuir com vocês para melhorar o quadro de vocês, melhorar a saúde de vocês, independente do seu peso. Não só quem quer emagrecer, às vezes tem pessoas aqui que têm um peso adequado, mas será que está fazendo uma alimentação correta? Será que sempre a gente pode melhorar, não é verdade? Pode mudar o slide, por favor? Atualmente, qual está sendo a sua escolha? Tenho certeza que o time vai falar que é esse, porque se não falar, a Nutri vai puxar a orelha na próxima reunião. Então, qual está sendo a sua escolha hoje? O time que faz principalmente no dia a dia as escolhas mais saudáveis, ou tem um time aqui que não está muito se importando e o que vier pela frente traça, né? Então, responda para você mesmo, não precisa me dizer. Qual é a nota que você dá para a sua alimentação hoje, de 0 a 10? Faça uma reflexão na sua alimentação, tá? Se você tem nota 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou até 10, que é o auge, né? Mas aqui eu vou estar contribuindo com várias informações que vão ajudar vocês a melhorar ainda mais. Tá bom? Então, em algumas situações aqui, vocês já vão falar, mas isso eu já faço. Perfeito. Mas tem pessoas que fazem muito menos ainda. Então, quando a gente vai citando as dicas, vocês vão se encontrando nessas informações e vendo onde vocês podem melhorar no dia a dia. Não é verdade? Vamos para o próximo, por favor. Então, são 7 passos para melhorar a sua alimentação. Então, preparei esse material com carinho, são 7 dicas super importantes, 7 passos que no dia a dia você pode fazer em cada refeição para melhorar a sua refeição. Próximo, por favor. Rotina alimentar. Será que todo mundo tem aqui uma rotina alimentar? Que ótimo! Então, estabeleça uma rotina alimentar. Organização, planejamento são fatores determinantes para conquistar uma vida mais saudável. Estabelecer uma rotina, gente. Muitas vezes a gente sai de casa, a gente sabe o que a gente vai comer. A gente leva a marmita, se não leva a marmita, sabe onde vai fazer a refeição? Ou o que vier pela frente você vai comendo. Alguém vende um doce no ônibus, você compra na hora da fome. Será que tem uma rotina, um número de refeições, né? É importante ter uma rotina, do jeito que a gente tem a rotina do trabalho, a rotina da escola, a rotina com os filhos, também precisamos ter uma rotina da alimentação. Próximo, por favor. E aí, quando a gente fala de rotina alimentar, envolve muitos fatores, né? Primeiro ali eu coloquei as compras. Então, nas suas compras mensais, tem alimentos que a gente compra uma vez por mês, tem alimentos que a gente compra toda semana, não é verdade? Isso é o primeiro planejamento e organização da nossa rotina alimentar, que é quando a gente compra os alimentos. E escolher os alimentos corretamente é parte fundamental do processo de se alimentar melhor. Então, se na hora que eu vou no supermercado eu faço as compras, compro os alimentos que vão contribuir para o meu objetivo, para o meu propósito, sem dúvida fica muito mais fácil, não é verdade? Preparar os alimentos.
A maioria das vezes, nós mulheres é que temos essa função, não é verdade? Então, assim, vai a dica aí para os filhos, para os maridos, ter uma boa relação com os alimentos, e até para as mulheres que não gostam muito, né, de cozinhar, que nem todo mundo é obrigada a fazer. Porém, ter uma boa relação com os alimentos, cozinhar, fazer do jeito que você gosta, as suas preparações, já há estudos que indicam que pessoas que têm esse desenvolvimento melhor com os alimentos conseguem ter um controle melhor da saúde e do peso também, tá? Quantas refeições você faz por dia? Olha quantas questões envolvem uma rotina alimentar. Quantas vezes você faz refeições por dia? Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, ceia. Ai meu Deus, eu faço todas essas refeições? Sim, não, talvez. Quando eu me formei, isso já tem 15 anos, a gente estudava que era obrigatório você indicar para os seus pacientes que era obrigatório comer de 3 em 3 horas. Você sempre tinha que ensinar, deveria sim se alimentar de 3 em 3 horas. Mas vamos avaliar. Cada pessoa tem um biotipo, cada pessoa tem uma rotina, cada pessoa tem um esforço físico diferente, nem todas as pessoas têm o mesmo apetite, mesma necessidade de comer, tá? Existe sim uma regra que a gente tem que respeitar, né? Comer uma vez por dia é saudável? 2 vezes? É muito pouco. 3 vezes? Dependendo da rotina, tá? Se for dentro de uma rotina alimentar, com um plano alimentar, com uma comida de verdade, comida que realmente sacia a tua fome e nutre o seu corpo, eu posso até dizer que tá bom, 3 refeições. 4 refeições, vamos pensar, café da manhã. Se eu tomo um café da manhã bacana em casa, né? Bem nutritivo, muitas vezes eu consigo chegar até a hora do almoço sem precisar de um lanche da manhã. Eu almoço bem, porém, entre o horário que eu almoço e até o horário que eu chego em casa, depois do trabalho, acaba sendo um período muito comprido. Então, muitas vezes, à tarde dá aquela fome absurda, não dá? Aí sim é interessante ter um lanchinho da tarde. Jantar, depois do jantar, evitar jantar muito tarde e depois tem o horário da ceia, que aí, gente, eu acredito que é interessante para quem é diabético, quem precisa comer mais para evitar picos de hipoglicemia e tudo mais. Caso contrário, então a gente pensa assim, de 3 a 4 refeições, de acordo com a sua rotina, pode ser adequado. Tudo bem até aqui? Perfeito. Organize-se para fazer as refeições fora de casa. Então, se você tem uma rotina que você não consegue fazer as refeições em casa, que é a maioria das pessoas, por exemplo, eu almoço todos os dias no trabalho. Você faz a sua marmita, você leva a sua marmita, você come em restaurante, você procurou na região um restaurante que tem uma comida que não caiba só no seu bolso, mas que também alimenta melhor o seu corpo? São perguntas que vocês têm que se fazer. Antigamente era vergonha carregar a marmita, as pessoas tinham, eu levo a marmita. Gente, hoje é super na moda levar marmita, porque quem leva a marmita, quem carrega a tua comidinha, tem muito mais qualidade de vida, porque você come a tua comida, você escolhe os alimentos, você consegue ter um plano alimentar, uma rotina alimentar. Independente, gente, do que está dentro da marmita, eu vou falar aqui com vocês mais pra frente, que independente do seu poder aquisitivo, é possível comer bem sim. Então, ter uma marmitinha, não só da comida, do arroz e feijão, mas uma marmitinha ali com um lanchinho da tarde, uma fruta, um coco, uma batata doce, um ovo cozido, pode ser muito mais estratégico do que você comer aquele amendoim japonês que vão te vender dentro do ônibus. Não é verdade? A gente tem que pensar sempre em alimentos que vão nutrir o nosso corpo e não só comer, né? Marmitas semanais acaba sendo uma estratégia muito interessante. Então, se você não tem tempo de cozinhar, separa um dia da semana, cozinha para vários dias e aí você já tem a sua marmitinha pronta, principalmente para quem leva para o trabalho, para quem trabalha e estuda e tem uma rotina super curta. Então, fazer os alimentos e congelar. Se você
Hoje na internet, no YouTube, você consegue assistir vídeos que te ensinam a congelar os alimentos. As marmitinhas podem ficar congeladas até 3 meses, acreditem. E o processo de congelamento não perde nenhum nutriente, eles só ficam estacionados, os alimentos não ficam, podem até ter uma alteração de textura, porém não perde os nutrientes. Então é bastante estratégico sim fazer as marmitinhas, congelar, quem puder comprar as marmitinhas também e ter uma rotina alimentar a favor de ter uma saúde melhor. Não tenha em casa produtos que não condiz com o seu objetivo. Voltando lá na questão das compras. Se eu quero emagrecer, se eu estou num propósito que eu preciso emagrecer, mas eu preciso ganhar mais saúde, eu preciso nutrir melhor o meu corpo, eu preciso diminuir o meu índice de glicemia, eu preciso melhorar o colesterol, eu vou ter em casa salgadinho, bolo, suco, refrigerante, um monte de alimentos que não condiz com isso. Ah, mas é para o meu filho, é para o meu marido. Se não é legal para você, não é legal para ninguém. Mas Nutri, nunca mais eu vou poder comer um biscoitinho, uma coisa assim mais gostosa, um chocolate? Pode, mas eu acho que se você ter ele em casa, abrir o armário e ter vários alimentos que não condiz com o teu objetivo, corre-se o risco de, na hora da fome, na hora da vontade, você acabar estragando todo um processo que você já vem fazendo. Não é verdade? Então, vamos continuar. Próximo, por favor. Aumentar o consumo de vegetais, tá? Os vegetais são ricos em fibras, vitaminas, minerais, cores e sabores, né? Devem fazer parte, devem ser um lugar especial na sua alimentação. Passa o próximo slide, por favor, que tem umas fotos. Tá vendo essas fotos bem lindas? O que eu mostro aí? A gente muitas vezes tem o hábito de botar um monte de arroz e feijão no prato. E só um pouquinho de legumes, só um pouquinho de salada. Se você quer ter uma alimentação melhor, uma saúde melhor, seu intestino funcione melhor, teu cabelo melhor, tudo melhore na sua vida, sua imunidade, faça o contrário. Diminua a quantidade. Os 2 pratos aqui de baixo, é que a foto, né, no tamanho do slide aumentou, mas aqui e aqui tem arroz. Eu não achei foto com arroz e feijão. Mas você pode sim comer um pouquinho de arroz e feijão, mas a maior parte do prato tem que ser ocupado pelos vegetais, tá? Porque eles são ricos em fibras, minerais, muitos nutrientes, eles dão muito mais saciedade. Então vocês podem comer um volume grande e são de baixa caloria, não vai ganhar peso, comam à vontade. Ou não quero, Nutri, comer arroz e feijão. Olha os pratos lindos ali em cima. Aquele tem filé de frango, esse tem carne moída e muitos legumes e salada. Tá? Então são excelentes opções para você já melhorar aí a qualidade da sua alimentação. Até aqui tudo bem, gente? Próximo, por favor. Mastigação e saciedade. Tá? Esse eu fiz uma pergunta na reunião e vou fazer a pergunta aqui de novo. Quem puder, quem quiser participar e levantar a mão. Quem aqui come devagar e mastiga muito bem os alimentos? Tá. Perfeito. Vocês percebem aí que, olha lá, comer sem distrações e sem pressa, mastigando muito bem os alimentos, garantimos uma digestão adequada e uma absorção de nutrientes otimizada. Isso quer dizer que quem tem dente é a boca que precisa mastigar os alimentos. Quanto mais a gente mastiga os alimentos, a nossa digestão vai ser melhor, a gente não vai ficar estufada. Tá? Então a mastigação facilita o processo de digestão no estômago, quando o bolo alimentar recebe o ácido, depois, no segundo etapa, vai para o intestino e a absorção de nutrientes é perfeita. Tá? Então deve-se mastigar. E essa informação aqui, ó, tá vendo que tem um estômago, uma setinha lá que aponta para o cérebro. Por quê? Mastigar os alimentos está diretamente ligada com a saciedade, ou seja, a gente percebe quando está satisfeito. Esse hormônio que fica no nosso estômago, ele demora pelo menos 20 minutos para avisar o cérebro que já está bom. Pode parar de comer que já está bom. Mas quando a gente bota a comida na boca, mal mastiga, engole, bota na boca,
mastiga e engole, fica nesse processo. Quando essa informação, esse hormônio avisa o nosso cérebro que já é para parar de comer, a gente já comeu muito mais do que precisa. Então, olha quantos processos a gente está atrapalhando o nosso corpo. Aí que a gente ganha peso, porque a gente está comendo mais do que precisa, a gente não está esperando o organismo avisar. E nosso organismo é sábio, ele faz tudo de forma correta. A gente precisa entender os sinais de saciedade. Então, para qualquer pessoa, independente se você tem o seu peso bacana, se você precisa muito emagrecer, é a partir de ontem, hoje vai fazer chegar em casa, fazer sua próxima refeição, comece a mastigar muito bem os alimentos. Muito bem. Tenho certeza que se você colocar o seu prato, a sua refeição no prato e você mastigar muitos alimentos, você vai perceber que você come menos, porque não há necessidade de um grande volume quando a gente mastiga direito. Combinado? Próximo, por favor. Aqui é uma tabela, vou até falar rapidinho, porque já estão me pressionando. O que você tem é fome ou vontade de comer? Então, saber quando a sua saciedade quando você sabe que está satisfeito é a primeira questão. Saber identificar se você tem fome ou vontade de comer é uma outra questão que você tem que entender no seu corpo. Quando a gente tem fome física, que realmente você está com fome, tende a vir de forma gradual. Eu estou começando a ficar com fome e essa fome vai aumentando. Fome psicológica, ela surge de repente. A fome física pode ser satisfeita. Pode ser satisfeita com qualquer quantidade de comida. A fome psicológica, eu estou com vontade de comer uma pizza, um pastel, um sorvete, normalmente alguma coisa do mal, tá? E uma vez cheio, uma vez satisfeito, na fome física, uma vez satisfeito, você para de comer. Enquanto que numa fome psicológica, você come como se não houvesse amanhã. E para melhorar, quando você está realmente com fome, é uma parte fisiológica, você matou a fome, você não sente culpa por ter comido. Mas quando é uma fome psicológica, normalmente você comeu o que não devia, você comeu mais do que devia e ainda vai sentir culpa. Tá? Então comecem a entender isso no organismo de vocês. Percebam os sinais. O corpo mostra tudo. Então, evitem. E outra questão, muitas vezes o nosso corpo interpreta como fome quando a gente está com sede, tá? Então, hidratação é fundamental. Muitas vezes você começou a dar fome, bebe água, porque se for sede, você já não vai precisar comer, certo? Passa o próximo, por favor. Se alimentar bem é caro? Se alimentar bem é caro? Por isso que eu já escrevi lá, eu afirmei. Estou perguntando, mas eu já afirmei lá, não é caro. E aí eu fiz uma tabelinha bem básica, aqui, só para a gente fazer algumas comparações. Faça escolhas melhores, coma comida de verdade, e é possível com o mesmo valor que vocês gastam comprando coisas que não são tão legais assim. Quanto custa 1 quilo de salsicha? Em média R$6, certo? Vamos colocar ali no grupo da salsicha, gente, o nuggets, o steak, aquele hambúrguer, tá? Custa o mesmo preço do frango. Aquele ali, ele tem a quantidade de proteína bacana? Não, ele tem lecitina de soja, tem um sódio, tem um monte de aditivo que sua saúde não precisa. A proteína bacana, o frango tem para te oferecer. Então, não é uma troca inteligente você deixar de comer o frango para comer uma salsicha, tá? Paula, mas eu não tenho dinheiro nem para comprar o frango. Que compre o pé do frango, a moela do frango, mas não compre a salsicha. Porque mesmo assim, ainda é muito mais nutritivo você comprar a moela do frango do que salsicha, nuggets e tudo isso mais, tá? Pão francês, R$10 o quilo do pão, gente. Foi o tempo que com R$1 a gente comprava muito pão, né? Então, hoje em média R$10 o quilo do pão, mas seu café da manhã pode ser batata doce, custa R$2 o quilo em média, na promoção até menos. Qual lugar que não tem um carro que passa o carro do ovo, 30 ovos por R$10, né? Qual lugar não tem? 40 então? Melhor ainda. Coca-Cola, cara, paga
ela cheia de açúcar, cheia de acidulante, corante, vários aditivos químicos que vai fazer mal para o teu organismo. Não é um alimento que você vai consumir e não está fazendo bem. Ele não está fazendo bem e ainda está fazendo mal. Então, é um absurdo você acabar comprando esses alimentos e depois justificar que de fazer dieta é caro. Sendo que miojo, um pacotinho de miojo em média custa R$1,50, um pacotinho de 85 gramas. Se você multiplicar, o quilo sai R$17,90. O miojo alimenta? Caraca, aquilo só tem carboidrato e sódio. Ai meu Deus! Vamos lá. Industrializados, são bonitos, coloridos, lindos, certo? Isso é provocação mesmo da indústria. Ela quer que a gente consuma, que a gente coma pelos olhos, porque eles são bonitos. Muda o slide, por favor. Rápido. Esses produtos alimentícios até podem fazer parte da nossa vida, né? Mas em situações muito esporádicas. São pobres nutricionalmente, ricos em sal e açúcar e muitos componentes que são maléficos à nossa saúde. Não dá para enxergar aqui na figura, mas, gente, muitos produtos que tem escrito integral na frente, por exemplo, esse está escrito que é 0 de gordura trans, mas aqui onde está essa tarja vermelha, está escrito que ele tem gordura vegetal hidrogenada. Então, a própria indústria nos engana, tá? O alimento está dizendo que ele é integral, bem grande está escrito ali. Para isso ser integral, o primeiro ingrediente deveria ser farinha de trigo integral, e é farinha de trigo fortificada com ácido fólico e ferro. O segundo ingrediente é a gordura, e o terceiro ingrediente é a farinha de trigo integral. Então, a ordem com que os alimentos estão descritos na embalagem é a ordem com que aquele ingrediente tem mais na receita. Vocês conseguem entender isso? A gente vai falar isso mais na nossa reunião, que a gente vai ensinar vocês a lerem rótulos, para não ficar com dúvida na hora de comprar. Então, comecem a aprender, comecem a ler os rótulos, vocês vão saber se realmente o alimento é bacana ou não para você. E aí, para a gente terminar, sono e atividade física. Pode passar o slide, por favor? Então, se você come bem, se você tem uma rotina alimentar, se você come mais vegetais, se você bebe água, se você mastiga bem os alimentos, então você já aprendeu bastante coisa. E aí a cereja do bolo é dormir bem e fazer atividade física. Então, todos os benefícios aí para dormir melhor e também todos os benefícios em fazer atividade física, né? Reduzir o estresse. O apetite, gente, dormir mal aumenta o nosso apetite. Então, quando a gente tem esses hormônios regulados, dorme melhor, os nossos hormônios ficam regulados e diminui aí o apetite. Então, quantas coisas, nosso organismo, ele é uma máquina igual do relógio, cheia de engrenagens que todas precisam funcionar de forma perfeita. Então, fazer atividade física e dormir bem é a cereja do bolo da alimentação bacana. E aí todos vocês terão uma alimentação muito mais adequada, muito mais saúde. E quando quiser, pode sim comer um doce, tomar um sorvete, fazer tudo, mas desde que na sua rotina, no seu dia a dia, a base seja boa. Certo? Agradeço a participação de todos e muito obrigada pelo imenso carinho que eu tenho recebido por vocês. Palma, gente! Ela merece! Arrasou, Palma!